Boa noite, igreja, a graça e a paz. Eu sou Márcio, discípulo de Jesus, tenho as minhas lutas pessoais, atualmente estou lutando com a codependência emocional, ela se manifesta na minha vida com perfeccionismo, com vontade de procrastinar, deixar tudo para depois, desejo de controlar pessoas e situações, mas só por hoje eu estou livre. E Deus quer libertar você também, seja lá qual for a sua compulsão, o seu problema. Queria convidar minha família, aquele banco ali do meio, estão todos ali, ficar de pé. Nilce, minha linda esposa, 27 anos de casado. Minha mamãe, 90 anos, Dona Liette. Minha sobrinha Ellen, meu sobrinho Eduardo. São bênçãos aqui na minha vida. E meu filho Marcelo, está ali sentado, está ali com os jovens. Esse é o filho mais novo. O filho mais velho é o Maurício, mora em Brasília, tá? Ele trabalha lá. Bom, igreja, é um privilégio estar aqui. Pastor Richard mal me conhece, é muito corajoso, né? Mas com certeza o Espírito Santo falou com ele e ele permitiu eu estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha vida e também da palavra de Deus, que é o principal, e falar ao coração dos irmãos. Amém, igreja? Nós estamos aqui na Memorial, né, e tem um detalhe, né, o pastor não sabe disso, que eu ainda não conversei com ele, mas nós visitamos muitas igrejas, e sempre quando a gente é transferido, vai para outro estado, a gente faz isso, né? A gente começa a visitar algumas igrejas durante alguns meses, e a gente vai vendo o perfil da igreja, e a gente sempre decide em família, em oração. E eu estava esperando o Marcelo chegar, ele ficou um pouquinho mais lá em Natal, para a gente decidir juntos. E eu visitei, pastor, várias igrejas, algumas igrejas com uma estrutura muito boa também, como aqui da Memorial, mas uma coisa que me marcou, queridos, que é algo que a Bíblia diz: nisso conhecerão meus discípulos, se amardes uns aos outros. E a marca dessa igreja é o amor. Eu me senti amado aqui, me senti acolhido, a minha família se sentiu, o Wellington e Lu, não sei se eles estão aí, nos receberam com muito carinho, com a sua família. Estamos já no pequeno grupo deles lá. Eu conheci a primeira vez o pastor Richard. Pastor Oswaldo e a Elaine estão ali, né? Pastor Oswaldo, um discípulo de Jesus, um homem cheio do Espírito Santo. Pastor, você não sabe, mas não dá para fazer o coraçãozinho aqui, mas a minha alma já se apegou à sua. Você, Elaine, tem sido bênção nas nossas vidas. Renato, Paula, Rose, Anderson, enfim, pessoas que nos receberam de uma forma assim maravilhosa, e nós estamos muito inclinados a ficar aqui. Só não dou o veredito hoje porque eu não conversei em casa, pastor, senão depois dá problema, né? Então, a gente tem, quem é casado aí sabe, né? A gente tem que conversar em casa. Tá certo, igreja? Ano da alegria. Quando os pastores aqui se reuniram, a liderança se reuniu para definir esse tema, com certeza eles oraram e colocaram esse tema que vai motivar a igreja esse ano a viver um ano da alegria, não é isso? Mas eu pergunto para você, essa alegria vai acontecer naturalmente? Você não vai precisar fazer nada e simplesmente vai estar alegre? É claro que não. E a pergunta que eu quero começar a minha palavra essa noite é essa: você é feliz? Eu já peguei a deixa aqui do pastor Christian, e ele já falou que o pessoal não gosta de perguntar para a pessoa ao lado. Ele falou assim: eu vou fazer uma coisa que vocês adoram, eu sei que vocês não gostam, então eu não vou fazer isso não, tá? Mas a pergunta retórica que você pode responder para você mesmo aí: você é feliz? Será que é mesmo? E aí você fala assim para mim: pastor, com tanto problema nesse país, tanta tragédia acontecendo, né? A família do Eduardo aí, os irmãos sabem, sofreu um acidente, o carro capotou, estavam indo para uma viagem de passeio, ver a família. Como, de fato, as pessoas podem ser felizes? A crise no casamento, crise financeira, crise com filhos, enfim, queridos, uma infinidade de coisas. Como assim eu posso ser feliz? E aí o apóstolo Paulo, na sua carta da alegria, Filipenses, né? Eu acho que vocês já estudaram essa carta aqui. Ele não só diz para aquele povo ser feliz, como ele dá uma ordem, né? Alegrai-vos. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Então, essa noite você vai aprender da palavra de Deus que é possível sim ser feliz e que existe, queridos, roubadores da nossa alegria. Havia naquele povo e hoje nós vamos identificar, fazendo um sobrevoo sobre a carta
de Paulo aos Filipenses, são 4 capítulos, mas pode deixar que eu vou ficar dentro do tempo, tá? Você não vai embora mais tarde hoje. Eu peguei esse texto básico que está lá em Filipenses 4:4, tá? Que é o tema hoje, é o tema central dessa carta, a grande ideia, mas em cada um dos 4 capítulos tem um versículo-chave onde Paulo destaca um roubador da sua alegria. E possivelmente, talvez hoje mesmo, um desses esteja aí trabalhando na sua vida, na sua casa. Amém, igreja? Antes da gente continuar, eu queria que vocês vissem um vídeo e talvez você tenha conhecido uma pessoa como essa. Então, o pastor Richard está aqui motivando a igreja a ser feliz, a estar alegre, e de repente se depara com um irmão desse, e olha só o que acontece. Vamos ver o vídeo aí. Aqui, indo fazendo polichinelo. Quero ver se ele não vai melhorar essa cara. Gente, essa cara barrada não dá. Ele senta logo no meio da igreja, ele não interage, ele não abraça as pessoas, ele não aplaude, ele não bate palma, ele não levanta a mão, ele não faz nada. Eu não gosto de exagero, mas ele é demais. Hoje ele sai daqui, ou ele sai rindo, ou quem vai sair de braço cruzado aqui sou eu. Chegou? Pede para ele entrar. Tá bom. Deixa ele. Gente, vocês ouvem? Entra. Ah, delicadeza, né? Que pessoa. Chegou o sol. Pode entrar aí, ó. Pega a chave pra mim aí, fazendo favor. Obrigado, viu? Ano novo, tudo novo, alegria pura, né? Graças a Deus. Se você está feliz, bata palmas. Não? Tudo bem, cara? Beleza, pastor. Por que eu te chamei aqui? É o seguinte, queria saber, como você tá? Você tá bem? Tô ótimo. Você tá feliz? Tô na melhor fase da minha vida. Tá tudo legal Tudo em financeiramente? cima. O trabalho, a família? Show de bola. Todo mundo bem. E os cultos? O que você tem achado dos cultos? Você gosta da minha pregação? Você acha que eu pego muito pesado com o Da pessoal? hora, mano. Você acha legal o louvor? O louvor tá... Você gosta das músicas animadas, as músicas pra cima? Gosto muito. Olha, eu gostei dessa camiseta, hein? Será que tem tamanho lona pra mim? Eu gosto, né? Época da Copa, né? Ei, Brasil, vamos fazer uma ola! Olá! Por que você tá de óculos? Tá com conjuntivite? Não, porque eu quero. Tô sentindo que falta algo, tá faltando algo a mais assim pra transparecer essa alegria. A gente passa tanta dificuldade, né? Se tá difícil pra gente, imagina pra classe média, né? Então assim, a gente precisa às vezes sorrir. Sorrir mesmo, não sei, você Todo sorri? dia eu sorrio, pastor. Agora mesmo eu tô sorrindo. Entendi. Eu pensei a noite toda, rapaz, porque ontem eu vi que você não tinha algumas reações, alguma interação. Eu falei, será que eu vou ter que conversar com ele? De repente chamar o Barry. Quem é o Barry, pastor? Ursinho Barry, você não conhece? Não. Ele veio para alegrar nossas vidas. Inclusive, sabe quem que veio aqui? Sabe quem que está aqui além de eu e você e Jesus? O Barry. Oi, amiguinho! Tudo bem com você? Você tá triste? Não fica assim, não! Jesus te ama! E nós também! Me dá um abraço! Dá um abraço no Barry, rapaz. E aí, firmeza? Legal. Então tá bom, era só isso. Pode ir. Beleza. Valeu, pastorzão. Se cuidem. Eu não vou mais atender ninguém hoje, não. Tô um pouco cansado. Amém. A alegria, ela é contagiante, mas a tristeza também. Então imagine pastor Richard começando o ano aí, cheio de empolgação junto com a equipe pastoral, e aí você se depara com um irmão assim. Já pensou, pastor Fábio? Difícil, né? Mas Paulo aponta
os roubadores da alegria, mas ele também aponta biblicamente como você pode lidar com cada um deles. Queridos, a gente não está aqui para dizer que uma pessoa que é melancólica, que está triste, que ela está errada, que ela tem algum problema. Não, nós queremos te mostrar que na palavra de Deus é possível reverter essa situação. Eu sou o tipo de pessoa que tem tudo para ser um cara infeliz, um cara triste, né? A minha história, um dia vocês vão conhecer, ela não é uma história fácil, né? Minha família está aí, sabe disso. Mas Jesus entrou na nossa vida e Jesus é a razão da minha e da sua alegria. Amém? Jesus Cristo é o fundamento de todas as coisas, querido. É Ele que pode reverter tudo na sua vida e na minha vida. Vocês já ouviram falar essa palavra sipecoa? Alguém deve estar pensando, deve ser alguma entidade nova, não é? Né? Você poderia repetir essa palavra? Sipecoa? Mais alto um pouquinho? Essa palavra não é nenhuma entidade nova, não. Eu inventei essa palavra para que você possa memorizar os 4 roubadores de alegria e nunca mais se esquecer. E quando eles baterem na porta da sua casa, na sua vida, vocês poderem se posicionar na palavra de Deus. Amém? Então, sipecoa, circunstâncias, pessoas, coisas e ansiedade. São esses 4 roubadores da alegria que Paulo vai elencar nessa carta da alegria, em Filipenses 4, e ele vai mostrar como lidar com cada um deles. Amém, igreja? Você está acompanhando até aí? Vamos ler o texto, então? Que está em Filipenses 4:4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Todo mundo achou? Alguém quer que espere? Vamos ler então. Portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Eu li 1, vamos ler o 4 agora, tá? Versículo 4. Está todo mundo aí acompanhando? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vamos tentar repetir todos juntos? É bem pequenininho. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vamos orar, queridos? Pai amado, eu te louvo por esse momento na tua presença, pela tua igreja aqui reunida. E nós queremos declarar que no teu nome, esse será o ano da alegria nas nossas vidas. Não uma alegria, Senhor, passageira, uma alegria fabricada, mas uma alegria que vem de dentro para fora, que só Jesus Cristo pode dar. Espírito Santo de Deus, o Senhor já começou a falar conosco desde o início desse culto, durante os louvores, nas orações, e nós queremos, Pai, ser libertos pelo poder que há na cruz, no sangue derramado por Cristo, de todas as mazelas da nossa vida, de todos os roubadores que têm tentado nos entristecer, Pai, que têm tentado, Pai, nos paralisar. Está repreendido em nome de Jesus. E queremos avançar, Pai, em Teu nome. E no final deste ano, estarmos celebrando a verdadeira alegria, que é Jesus. Pai, contagia essa igreja, Pai. Levanta aqui discípulos, Pai. Homens usados, mulheres usados por Ti, para que o Teu evangelho da graça seja pregado com ousadia. Fica conosco, Pai, na ministração dessa palavra. Fica com a Tua igreja. E que esta noite, Pai, haja libertação, restauração, salvação na Tua casa. É o que nós te pedimos, Pai, pelo sangue precioso de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos conhecer aí o primeiro roubador da alegria que Paulo elenca no capítulo 1 de Filipenses. Veja aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1, 12, ele vai falar sobre o primeiro ladrão da nossa alegria, as circunstâncias. Podemos ler? Vamos lá. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Então, Paulo escrevendo aos Filipenses nesse texto, e aí eu queria dar um contexto rapidinho, né, dessa carta. Talvez você pense, poxa, Paulo finalmente conseguiu ir para Roma, estava passeando em Roma, no shopping, estava uma maravilha, e aí ele escreveu a carta da alegria. Não, queridos, Paulo chegou a Roma preso, entregue pelos seus compatriotas, os judeus, por um episódio que teve lá no templo,
e ele foi entregue ali aos romanos, e agora ele estava preso numa casa alugada, porque naquele tempo o prisioneiro alugava a casa que ele ia ficar preso. Já pensou se fizesse isso aí no Brasil? Pois é, lá o preso ele pagava pelo lugar que ele ia ficar. E durante o dia, durante as 24 horas, a cada 6 horas, um soldado romano era algemado a Paulo, e ele passava o dia assim, sendo algemado com um novo soldado de 6 em 6 horas. Então, esse quartel que ele ficou se chama Guarda Pretoriana, é a guarda de elite, das autoridades romanas. E nesse lugar, queridos, se reuniam mais ou menos 9.000 militares, então era uma unidade grande. E Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho para aqueles soldados que ficavam algemados com eles. E o testemunho de Paulo foi sendo divulgado naquelas autoridades. Então, olha só o que ele diz aí no final do versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Vocês entenderam que Paulo conseguia enxergar que naquela circunstância adversa da sua vida, e quem lê em Atos, que muitos se opuseram para que Paulo fosse para Roma, porque sabiam que ele ia sofrer as consequências. E Paulo falava, não, eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo. Essa palavra progresso, queridos, no grego, no original, ela tem o sentido de ser pioneiro em alguma coisa. Então, Paulo está dizendo assim, olha, isso está acontecendo comigo, essa circunstância da minha vida, essa circunstância adversa, para que eu seja pioneiro na pregação do Evangelho. E ele foi mesmo. Ele foi aquele cara que foi pioneiro na pregação num quartel romano. Você já imaginou isso? Você deve estar passando por alguma circunstância difícil agora. Eu estou passando, Eu vim aqui na frente com a minha família, me ajoelhei aqui, e o Espírito Santo falou comigo, tocou meu coração, porque cada um de nós, queridos, passa por circunstâncias difíceis. Ninguém está isento disso. Não é assim? Ou não? Só eu que passo? Todo mundo passa. Mas isso não deve ser o motivo para tirar a sua alegria. Sabe por quê? Porque isso, de alguma forma, vai contribuir para que o Evangelho avance, para que você seja pioneiro na pregação do Evangelho, dentro da sua casa, no seu trabalho, na faculdade, porque Deus criou essa circunstância para te provar e para te aprovar. Amém, igreja? Então, queridos, eu fui um cara murmurador por muito tempo. Mamãe está ali, ela sabe disso. E era muito chorão também, Mas eu aprendi, ao longo do tempo, que murmurar não leva a gente a nada. Mas quando você agradece, as coisas começam a acontecer. Experimente louvar a Deus pela situação que você está atravessando, porque essa circunstância da sua vida, seja no casamento, seja no trabalho, seja na faculdade, ela de alguma forma, se você permitir, ela vai contribuir para o avanço do Evangelho. Você já tinha parado para pensar nisso? E Paulo fala, Filipenses, vocês estão aí reclamando porque eu estou preso, porque eu estou algemado, porque eu estou passando dificuldades. Eu estou feliz da vida. Isso me deu oportunidade de pregar para pessoas que jamais eu poderia pregar. Amém, igreja? Você tem compreendido isso? Então, essa circunstância adversa que talvez você esteja atravessando, ela não pode tirar a sua alegria. Esse é o primeiro roubador, a circunstância. Eu quero contar uma história para vocês de uma irmã lá de Florianópolis, ela chamava Nazaré. Ela era membro da primeira igreja batista, do pastor Paulo Solonca, não sei se o pastor Richard conheceu, já faleceu. Foi o meu pastor lá também. A irmã Nazaré era uma irmã que evangelizava, uma pessoa super alegre, uma jovem senhora, e, de repente, ela teve um diagnóstico de câncer, e um câncer muito grave. E ali a igreja ficou comovida com aquela situação. E como assim? Aquela mulher que vivia rindo e pregando o evangelho e fazendo tantas coisas aqui para o Senhor, agora está com essa doença. E aí, querido, nós fomos surpreendidos com a seguinte situação. Ela começou a adoecer, começou a se abater, e aí já não pôde mais ir na igreja, ficou em casa, mas o fato é que todas as pessoas que iam na casa da irmã Nazaré consolá-la, saíam de lá consolados. Saíam de lá alegres, porque a alegria emanava daquela mulher que entendia que aquela situação permitiu que ela pregasse o evangelho para a sua família. Aproximou pessoas dela que antes ela não tinha acesso. Então, todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, igreja? Romanos 8, 28. Então, se você parar de murmurar agora, dessa situação que você está vivenciando, seja ela qual for, talvez, querido, seja até uma queda. Talvez você estava aí se achando o cara, um religiosão, cheio de conhecimento teológico, e agora você deu uma escorregada, né? E agora você se sente abatido, humilhado, né? E você tem vergonha do que você fez. Mesmo essa situação, se você colocar ela na presença de Deus, é capaz de reverter o caminho que você estava seguindo e tornar você mais semelhante a Jesus no momento que você confessa e abandona e recomeça, porque Deus, Ele te ama, querido, e Ele não se surpreende com seus pecados. Ele morreu na cruz justamente porque Ele sabia que você não tinha capacidade em si mesmo para mudar. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. E hoje você pode se posicionar e falar: as circunstâncias não vão mais definir o meu humor. Eu decido obedecer a Deus e glorificar pelo que eu estou passando. Eu e minha família estamos passando por situações adversas. Nós viemos de Natal, já tínhamos tudo constituído, Marcelo lá namorando, estudando, as coisas todas acontecendo, um ministério grande como essa igreja aqui, nós estávamos super envolvidos na obra, mas de repente Deus começou a me chamar para sair. Há 3 anos Ele vem falando, naquele texto de 1 Timóteo 5,8, aquele que cuida da igreja e não cuida da sua família é pior do que o incrédulo. E onde eu ia, Deus falava comigo nesse sentido: você precisa buscar a sua família. E a minha família começou a migrar para Campo Grande, queridos. Eu tenho 6 irmãs mais velhas do que eu sou o mais novo. E a família começou a migrar de uma hora para outra para cá, e a maior parte já está aqui, e os que não estão com intenção de vir para cá. E eu comecei a entender que Deus queria me trazer para cá. Eu podia estar murmurando: Senhor, poxa, a família, ele já conhece a Jesus, ele tem outras pessoas lá, eu estou tão bem aqui, está tão confortável. E eu vim para cá, eu tive perdas, querido, perdas financeiras, perdas, né, materiais, mas eu entendo que eu não estou aqui por acaso. E os sinais que Deus tem me dado têm comprovado isso na minha vida. Eu não vim aqui por acaso. Eu sei que Deus tem um propósito para fazer em mim e através de mim e da minha família. Amém? E eu sei que os propósitos dele não vão ser frustrados na minha vida. Então, por muito tempo, as circunstâncias tiraram a minha alegria. Mas eu decidi não permitir que isso aconteça mais. E você? Decide hoje também não deixar que essas circunstâncias adversas no seu casamento, no seu trabalho, enfim, qualquer área da sua vida, continue tirando a sua alegria, a sua paz. Você pode se posicionar hoje diante do Senhor e falar isso: Senhor, isso não vai mais roubar a minha alegria. Paulo falou isso aos filipenses. Eles estavam debaixo de perseguição, pais sendo separados dos seus filhos, pessoas sendo presas, pessoas sendo mortas. E ele falou: alegrem-se. Outra vez eu digo, alegrem-se. Queridos, a nossa vida não se resume ao que você está vivendo aqui. Há algo tão maravilhoso te esperando, que Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem reservado para nós. Sabe o que isso quer dizer, queridos? O que Deus tem guardado para nós na glória é tão maravilhoso que não existem palavras para descrever o que aguarda a mim, a você, a todo aquele que entregar sua vida a Jesus. Amém, igreja? Vocês estão acompanhando? Vamos conhecer então o segundo ladrão da alegria, um roubador que pode estar tirando a sua alegria hoje. Esse roubador se chama pessoas. Será que pessoas podem tirar nossa alegria? Com certeza, né? Vamos ver lá Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 5. Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 5. Eu estou lendo aqui na versão NVI, tá? Pode estar um pouquinho diferente da sua versão aí. Podemos ler? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E esse final, preste bem atenção nele: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Quem leu a carta de Filipenses sabe
que aí sai uma teologia chamada kenosis, né, que é o esvaziamento, né, onde Jesus, sendo Deus, como o irmão falou aqui, 100% homem, 100% Deus, ele não usa do seu poder como Deus para interagir. Antes ele se humilha no corpo humano, se esvazia de si mesmo por amor ao outro, por amor a mim e a você. E ele vai até a morte de cruz. Esse é o esvaziamento. Então, humildade, né, ser humilde, não é você ficar se depreciando. Ai, como eu sou um coitadinho. Não, isso não é ser humilde, né? Humildade, queridos, é você negar a si mesmo por amor ao outro. E foi isso que Jesus fez. E Paulo diz isso nesse texto. Olhe para o outro e dê prioridade para ele. Considere o outro superior a você. Aí você será humilde. Você terá se esvaziado como Cristo se esvaziou. Imaginem, queridos, o próprio Deus se tornando homem e deixando de usar toda a sua glória para poder estar conosco e nos salvar. Alguns de nós, querido, um pouquinho de poder que recebe, não é assim? Não sei se você já trabalhou com alguém que recebeu uma promoçãozinha, o cara mudou, do dia para a noite, não é assim? Então, recebe um pouquinho de poder, já se torna uma outra pessoa, não é assim? Mas ele, sendo Deus, ele se esvaziou e ele preferiu o outro, deu preferência para o outro. Agora eu vou contar uma experiência pessoal, né? Como pessoas podem roubar a nossa alegria. Eu nasci num lar disfuncional. Um lar disfuncional é um lar onde o pai não exerce o papel de pai segundo a palavra e a mãe também não exerce esse papel segundo a palavra. Nós todos aqui, queridos, em maior ou menor grau, viemos de lares disfuncionais. Por isso que você é o que você é. Por isso que eu sou o que eu sou. Certo? Então, por isso que a igreja tem problemas. Somos pessoas doentes, e Jesus falou, eu vim para os doentes, e não para os sãos. Então, como eu cresci nesse lado disfuncional, meu pai é alcoólatra, e a gente sofreu toda sorte de problemas e de humilhações, eu e minhas irmãs, né, inclusive Ellen está aqui, a minha sobrinha, né, uma das irmãs é a mãe dela, nós tivemos mais ou menos sequelas nessa criação. E eu adoeci com isso, eu adoeci emocionalmente. E essa doença emocional trouxe toques para mim, transtornos obsessivos compulsivos, né? Um deles era a mania de limpeza, né? A Nilce até gostava dessa época, porque eu limpava bastante para ela, né? Hoje eu fui curado, pastor, graças a Deus, né? Mas, se você fosse me visitar, e alguns aqui já foram, eu não ia dar atenção para você, eu ia estar limpando a casa, alguma coisa. Tudo para mim tinha que estar no lugar, tinha que estar limpo, tinha que estar perfeito. Por quê? Qual era a doença? Quando eu olhava para as coisas e elas não estavam perfeitas, eu era como um espelho. Todo lixo que eu sentia que eu era e como eu estava, parecia que refletia. Então eu fazia isso para poder me sentir melhor. Mas quando eu experimentei esse amor fundamental de Jesus, que diz para mim, diz para você, você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, em quem eu me alegro. E você não precisa fazer nada para eu te amar, eu já te amo. E aí, quando eu experimentei esse amor, aquilo saiu de mim. Naquele tempo, queridos, nós não tínhamos condições como hoje de psiquiatra, psicólogo. Foi o Espírito Santo mesmo que me curou. Eu precisava daquilo. Se eu não tivesse sido curado, queridos, eu teria detonado a vida dos meus filhos, principalmente do mais velho, do Maurício. Porque se alguém estragasse alguma coisa, arranhasse alguma coisa em casa, eu ficava violento, eu perdia o controle. Porque ninguém podia desarrumar, quebrar, rasgar ou arranhar nada. Era uma doença. E isso eu adquiri vivendo nesse lado disfuncional. Como que meu pai conseguiu tirar de mim essa alegria? No momento que eu não o perdoava. Eu não conseguia perdoar meu pai. Por toda a mazela que ele tinha trazido para a minha família, toda humilhação, toda a necessidade que nós passamos. Éramos 7 filhos, ele sumia no mundo. Minha mãe, queridos, por várias vezes, ela foi pressionada por nós para separar do meu pai. Mas minha mãe falava assim, não, eu fiz uma aliança e eu vou orar por ele. E um dia ele vai entregar sua vida para Jesus. Ela saiu agora, ela foi no banheiro com a minha esposa, mas ela fez isso. E nós não entendíamos aquilo. E se eu estou aqui hoje, queridos, é a razão da graça na minha vida. Já era para ter sido destruído há muito tempo. Mas essa mulher que estava ali sentada, ela colocava a gente para dormir e nós escutávamos ela cochichando, orando
durante a madrugada e a gente não via aquilo acabar. A gente dormia e ela entrava pela madrugada, orando por cada um dos filhos. Hoje todos nós servimos a Deus. A nossa posteridade, os sobrinhos, os netos, servem a Deus também. Então, alguns estão desviados e nós estamos... Um dos motivos que estamos aqui é para resgatar essas pessoas, né, porque temos essa responsabilidade com a família. Mas o Senhor entrou na nossa vida por meio da minha mãe, que se posicionou e intercedeu e nunca desistiu de nenhum de nós. E eu tenho certeza que tem alguém orando por você. Tem alguém orando pelo seu filho. Talvez você esteja passando por sérios problemas com seu filho, adolescente. Não desista dele, queridos. Não importa quanta rebeldia, quantas coisas ele faça para te irritar. Derrame amor sobre a vida dele. Foi assim que eu resgatei o relacionamento com o Maurício. Aquilo que meu pai produziu na minha vida, eu estava produzindo na vida do meu filho mais velho. E o nosso relacionamento se quebrou também. Meu pai conseguiu tirar a minha alegria, porque ele me feriu tanto, ele me humilhou tanto, que eu não conseguia perdoá-lo. Mas nessa caminhada de restauração, quando Jesus Cristo entrou na minha vida, eu experimentei esse amor fundamental, a primeira coisa que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração: perdoa o seu pai. E eu não entendia, queridos, como assim perdoar? Ele nem se arrependeu. E eu fiz uma primeira tentativa. Eu fui lá no Rio, sentei com meu pai, e aí eu passei todos os pecados dele na cara dele, tudo que ele tinha feito de errado. E aí falei assim: pai, eu te perdoo pelo que você me fez. E ele falou assim: perdoar de quê? Não fiz nada. E aí a minha ira aumentou, triplicou. E eu fui embora e continuei doente, continuei amargo. A gente não podia se falar, né? Qualquer tipo de contato era briga na certa. O tempo se passou e o Espírito Santo de Deus continuou trabalhando na minha vida. E eu me deparei com aquele texto de Mateus 6, depois da oração do Pai Nosso, lá pelo versículo 13 e 14, que diz o seguinte: se você perdoar, você é perdoado. Mas se você não perdoar, o Pai também não perdoa você. Quantos de nós, queridos, que não perdoamos, estamos com os nossos relacionamentos quebrados com Deus? Porque perdoar não é um sentimento, não. É uma decisão em obediência à palavra. E aquele dia eu decidi perdoar meu pai, em obediência à palavra. Eu não estava sentindo, não, queridos. Pelo contrário, havia muitas lembranças dolorosas. Mas eu procurei meu pai de novo. Sentei com ele, conversamos, e eu falei: pai, eu te perdoo em nome de Jesus. Ele ficou em silêncio. Mas eu sei que naquele dia, queridos, algo no mundo espiritual aconteceu. Porque eu voltei, naquela época eu estava em Manaus trabalhando, eu voltei para lá e meu pai me ligou e a gente ficou 1 hora conversando no telefone. Isso nunca tinha acontecido, pastor Fábio. A gente não conseguia conversar. E ficamos 1 hora. E a primeira oportunidade que eu tive, eu fui no Rio de Janeiro, peguei meu pai, que foi criado no Rio, mas não conhecia nada do Rio, e fiz todos aqueles passeios com ele, turístico, e nós rimos, nos abraçamos, fizemos refeições juntos, e ali a gente se religou de novo. E aquela doença, queridos, saiu do meu coração. E eu pude me tornar uma pessoa melhor para o meu filho, que já estava afastado de mim. E esse mesmo conserto eu fiz com meu filho Maurício. E eu tive que pedir perdão para o meu filho, sem justificar, porque justificar perpetua o pecado. Toda vez que meu filho tentava argumentar comigo, eu pressionava ele e humilhava ele. Mas naquele dia, naquele devocional, a palavra era sobre perdão e a minha esposa falou: não justifica, lembra, não justifica, ouve o teu filho. E eu deixei ali cada um falar um pouquinho, e quando o Maurício começou a falar, doeu as coisas que ele falou para mim, e eu não queria mais ouvir aquilo, e eu queria reverter, eu queria justificar e mostrar que ele estava errado e eu estava certo. Mas o Espírito Santo falou comigo: fica calado, não justifica. E eu ouvi tudo aquilo, queridos, e não é fácil para a gente que é pai, ouvir algumas verdades dos nossos filhos. A gente acha sempre que a gente está certo. Marcelo se deu bem, que ele chegou um pouco depois, eu já estava bem melhor, né? Então eu e Marcelo a gente se dá muito bem, sempre se deu muito bem. Mas com o Maurício eu tinha um grande problema. E naquela noite, depois que ele falou tudo aquilo, eu olhei para ele e falei: meu filho, me perdoa, em nome de Jesus. E o Maurício me abraçou, queridos, e ali a gente chorou por um bom tempo juntos. E ficamos ali chorando. Mas desde aquele dia, nossa alma se ligou de novo. E não havia mais momento que a gente passasse pela casa sem se tocar, porque eu sempre gostei de abraçar e beijar, mas eu não conseguia fazer mais isso com meu filho, porque ele já estava muito distante de mim. E pouco tempo depois, queridos, o Maurício passou num concurso e foi embora. E se eu não tivesse feito esse concerto com meu filho,
talvez hoje, que ele está independente, nenhuma ligação eu receberia. Mas hoje a gente se fala, a gente se comunica e a gente está sempre interagindo, porque algo se religou naquele dia. Eu não sei que pessoas estão tirando a sua alegria. Talvez seja um relacionamento quebrado com seu pai, com a sua mãe, com alguém. Mas você pode resgatar isso, queridos, se posicionando em perdoar essa pessoa, não porque ela mereça, mas em nome de Jesus. Tem uma frase que eu gosto muito de citar, que ela diz o seguinte: decidir não perdoar é o mesmo que tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Era isso que acontecia. Eu não perdoava meu pai, achando que ele que estava sofrendo, quem estava sofrendo era eu, ele não estava nem aí. Talvez você esteja passando por isso hoje. É você que está morrendo. Mas se você decidir perdoar essa pessoa, entregá-la na mão de Deus, que é justo, e se libertar desse sentimento, você será curado. Você ficará livre. Amém? E Deus quer curar você, queridos, de carregar esse peso, né, que é como uma bola de ferro no nosso pé, quando tem alguém aprisionado a nós pela falta do perdão. Você entra num lugar, aquela pessoa entra, pode ser a festa mais legal, acabou a festa. Enfim, você sempre que cruza com aquela pessoa, algo ruim acontece no seu coração, nos seus sentimentos. E você precisa ser liberto disso. Não deixe mais que pessoas roubem a sua alegria. Então já vimos as circunstâncias, elas cooperam para a pregação do Evangelho, então não reclame das circunstâncias da sua vida. Pessoas podem roubar a sua alegria se você entregar a sua identidade a ela. Quer saber como que você sabe, desculpa, uma redundância aqui, quer saber como você identifica que uma pessoa roubou a sua identidade? Quando você vive um tobogã emocional de acordo com o que aquela pessoa faz para você. Se ela sorriu para você, estou bem. Se ela não sorriu, estou mal. E assim você está vivendo. Quantas pessoas entregaram a sua identidade para o seu marido, para o seu filho, para o seu chefe? Queridos, quando você tiver a perguntar para alguém quem você é, pergunte para Deus. Ele vai dizer para você: você é a minha filha amada, em quem eu me alegro. Essa é a sua identidade em Cristo. Todo o resto é mentira. Então, você precisa reafirmar a sua identidade em Cristo. Amém? Vamos conhecer mais um roubador da alegria. As coisas. Será que as coisas tiram nossa alegria? Filipenses 3,19. Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Podemos ler? Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Quem são essas pessoas que Paulo está falando? A igreja em Filipe, querido, como na história lutou tantas vezes com heresias, lutava com o gnosticismo. Os gnósticos, eles acreditavam o seguinte, que o corpo, a matéria, era totalmente má, e o espírito, tudo que era referente ao espírito era bom. Então, para um ser humano ser completo, ele precisava vivenciar tudo que a carne oferecia, guludice, orgias, bebedices, tudo que não presta, porque isso não afetava o espírito. Por isso que eles tinham dificuldade de entender que Jesus era carne, que Jesus se tornou homem. Porque como assim, se a carne é má? Como assim Deus se tornou carne? Então os gnósticos eles não aceitavam isso. Essas pessoas, por esse entendimento, né, por esse entendimento da espiritualidade dessa forma, eles se envolviam em tudo que não presta no campo material. E entre essas coisas, os bens materiais. Então eles queriam conquistar tudo. E Paulo adverte a igreja contra essas pessoas. Olha, o que nós devemos investir é lá no porvir, não aqui. As coisas aqui vão passar. Se você deposita a sua alegria num carro novo, e eu sei que muitos aqui estão batalhando para comprar um carro novo, e isso é legal, se você tem possibilidades, você vai ver que você compra esse carro novo, sai da loja, e daqui a pouco alguém vai, encosta, arranha, e a alegria já se foi embora. Você já fica chateado. E tudo que você faz debaixo do sol é assim. Traz uma alegria momentânea, mas logo se acaba. As coisas tiram a sua alegria, meu querido, quando elas se tornam o centro da sua vida. Você vive em função dessas coisas. E se esquece para que você foi chamado. Você sabia que o seu ministério é a sua dor? Como assim, pastor?
Sabe aquela área que dói em você e que você foi tratado? Quando Deus cura você, é ali que Ele vai usar você. Olha só, eu e Nilce tivemos problema no nosso casamento. Nós quase nos separamos, os meninos eram pequenininhos. Nós, nesse tempo, por volta do ano 2000, nós vivíamos correndo atrás das coisas. Nós queríamos conquistar títulos na faculdade, nós queríamos conquistar bens. Éramos um casal de 26 a 28 anos e a gente queria correr atrás das coisas, como todo mundo. Só que enquanto corremos atrás das coisas, nós nos tornamos religiosos. A igreja para nós era só cumprir um quadrinho no domingo e na quarta-feira. Não havia relacionamento com Deus, não havia uma busca sincera. Estávamos, de verdade, queridos, perdidos dentro de uma igreja. E aí a gente correndo atrás das coisas, não percebemos que o nosso relacionamento já estava acabando. Não percebemos que os nossos filhos estavam sendo relegados ao segundo plano. E assim a gente estava nessa loucura. Até que as circunstâncias, lá o primeiro roubador da alegria, veio e entrou na nossa vida uma circunstância ruim, que foi a deterioração do nosso casamento. E foi o único jeito que Deus encontrou, pastor Richard, de fazer a gente parar. Por quê? Quando a dor vem, você corre para quem? Para Deus, né? Quando está tudo bem, você vaza. Mas quando está tudo ruim, quando você não vê mais solução, aí você corre para Deus. E naquele momento tão difícil da nossa vida, estávamos morando em Florianópolis, Deus levantou um homem cheio do Espírito Santo, chamado pastor Israel Fernandes Cruz. Ele colocou a gente debaixo do braço, literalmente, queridos, e caminhou com a gente durante um bom tempo. E o nosso casamento foi restaurado. E ali a gente conheceu o curso de casais, começamos a ministrar, e o que era a nossa dor começou a ser o nosso ministério. E era interessante, pastor, que quando a gente foi fazer o curso Valita lá, de final de semana, do Casados para Sempre, era sexta, sábado, domingo. Domingo, nós já fomos para a igreja com material. E quando nós chegamos lá na igreja, o pastor chamou nós dois lá na frente, com um manualzinho, e falou, gente, ó, esse casal aqui vai começar um curso de casais, as pessoas já foram avisadas, no outro final de semana já começa o curso. Aí, militar, né, missão dada, missão cumprida, né? Mas ele não sabia que a gente estava naquela situação horrível. E aí, chegava no dia da reunião, a gente ia para a reunião, aí sentava lá com os casais, eu falo, ó, pessoal, é o seguinte, o pastor Israel mandou eu dar o curso aqui, mas vou avisando para vocês, eu e Nilce estamos brigados. E aí, quando a gente falava isso, o casal, não, eu também estou brigado, eu também estou, e está todo mundo brigado, né? E assim começou o nosso ministério. Isso não impediu, queridos, da gente avançar, porque enquanto Deus nos curava, Ele curava outras pessoas também. A sua dor é o seu ministério. Você não tem que esperar ter um casamento perfeito para ajudar alguém, não. Deus usa você à medida que você se apresenta, como o irmão falou aqui sobre Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, vai e faça. Deus quer usar a sua vida. Então, aquele que se envolveu com drogas, Deus quer te restaurar e você vai ter mais autoridade do que eu para falar sobre isso. Porque um cara que usa drogas, ele para ouvir o outro que usou e foi liberto. Mas ele não para ouvir um que nunca usou. Porque aquele que foi liberto tem autoridade para falar para ele. Eu sei o que é isso, eu sei o que é passar por isso, mas eu conheço um poder superior chamado Jesus Cristo, que tem o poder de te libertar. E aí ele tem autoridade. Pessoas têm roubado a sua alegria, elas fazem isso, queridos, as coisas têm roubado a sua alegria. Isso acontece quando você coloca isso como centro da sua vida. Eu e Nilce corremos atrás das coisas, sim, e eu tinha a impressão que as coisas corriam de nós. Mas quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, e o centro da vontade de Deus é, Mateus 6,33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas, querido? O que você precisa, é a sua faculdade, é o carro, é a casa, as coisas básicas do nosso século, que Deus sabe que você precisa. Mas tem gente que larga tudo, não, pastor, agora eu não posso mais participar do PG dos jovens, não dá mais para ir no culto do jovem sábado, não dá porque agora eu estou estudando, agora é faculdade. E ele corre atrás e não consegue nada. A namorada do Marcelo, a Letícia, ela entrou na faculdade de medicina esse ano. Muitas vezes nós usamos ela como exemplo na igreja, que em todos esses anos que Letícia tentou entrar na faculdade, não conseguiu, 4, 5 anos, ela nunca abandonou o trabalho dela na igreja.
Ela era líder de pequeno grupo, culto dos jovens, uma série de coisas ela fazia. Ela nunca deixou com a desculpa de que tinha que estudar. Ela conciliou as coisas e Deus honrou Letícia. E Letícia, esse ano, ela teve assim, a possibilidade de escolher onde ela ia ficar e começou o seu curso de medicina. No tempo de Deus, no tempo certo. Então, querido, você que está largando as coisas de Deus, está deixando de buscar o reino, argumentando que tem que trabalhar, que estudar, isso não será aceito como desculpa naquele dia. Você tem um chamado, você tem um ministério, e enquanto Deus deixa você ser o que você é aqui nesse mundo, você precisa estender o reino de Deus. Quando eu me apresentei, quando eu passei no concurso para entrar na aeronáutica, pastor Fábio, você é do Exército ou da aeronáutica? Aeronáutica? Isso aí. Até que enfim, né, cara? Só tem Exército aqui, Marinha, né? Pois é. Eu era um cara raquítico, eu era um cara... Quando eu cheguei lá, pastor, e me apresentei, passei no concurso, a comissão lá da aeronáutica me olhou e começaram a dar risada. Você, cara, vai embora, cara, você não tem condição nenhuma. Mas ele não conhecia o Deus que eu servia. Eu jamais permiti que pessoas dissessem quem eu era, porque a voz que eu queria ouvir era do meu pai. E ele dizia, você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. E eu estou aqui hoje, até me aposentei. Eles podem rir à vontade lá, mas cheguei ao oficialato, fui para a reserva, cumpri meu tempo de serviço, porque eu tenho um Deus em quem eu posso confiar. E não são a palavra dos homens que vão dizer onde eu vou chegar ou quem eu sou, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, queridos, tem um monte de Satanás usando pessoas aí, um monte de demônios, dizendo para você que você não pode, que você é limitado, que você não vai conseguir, que você tem defeitos. Eles estão repreendidos em nome de Jesus. Você pode, porque você tem um Deus cujo nome está sobre todo nome. E Ele agindo, ninguém pode impedir. Amém, igreja? Não deixe mais as coisas, as pessoas, as circunstâncias roubarem sua alegria. E vamos para o último, que é a ansiedade. Antes eu só queria deixar essa palavra aqui sobre o consumismo, que eu achei muito interessante. Quem falou isso aí foi Austin Darley, um norueguês, vice-presidente aposentado da Exxon, um cara muito rico. Ele diz o seguinte: as pessoas usam dinheiro que não têm para comprar as coisas que não necessitam para impressionar pessoas que não conhecem. Não é assim? Então, isso é o que a gente vive hoje, o consumismo, as coisas. Você trabalha para apresentar coisas para pessoas que não estão nem aí para você, que só querem ser seus amigos, enquanto você tem algo a oferecer. Mas, quando você se coloca no centro da vontade de Deus, a sua vida tem todo sentido. E eu tenho experimentado isso, queridos. Eu renunciei muitas coisas materiais para me dedicar ao reino. E hoje, mesmo estando aqui em Campo Grande, eu recebo ligações, recebo mensagens lá de Campo Grande, de pessoas agradecendo por nós termos ter sido usados em suas vidas e restaurado suas famílias, seus relacionamentos com filhos. A semente que foi plantada lá do Evangelho, ela está produzindo frutos. E esses frutos, queridos, são para a eternidade. Ninguém vai tirar de você. Então, quando você investe o seu tempo em vidas, resgatando vidas, isso ninguém vai tirar de você. Mas as coisas materiais que você está correndo atrás hoje, essas vão ficar, e no dia da doença, no dia que você não tiver mais forças, elas não vão te trazer alegria. Eu convivo ali com a mamãe em casa, ela mora com a minha irmã, com a Cleide, e eu vejo que a única coisa hoje que importa para minha mãe é o relacionamento. Ela tem hoje até uma condição boa de vida, mas o que ela quer é relacionamento, é pessoas. Tudo que ela pode conquistar, para ela hoje não tem significado nenhum. Então vai chegar uma idade, vai chegar um momento da sua vida, que tudo isso que você viveu a sua vida toda, correndo atrás, e talvez tenha até abandonado as coisas mais importantes, a esposa, o esposo, o filho, vão redundar em nada. Porque o que você vai buscar no final da sua vida é o relacionamento. Ok? Vamos conhecer então o último roubador da nossa alegria, que é a ansiedade. Filipenses 4, 6, 7. Eu tenho certeza, pastor Richard, que nessa igreja não tem ninguém ansioso. A não ser eu que cheguei agora, que sou ansioso, minha esposa, meu filho, minha família ali, mas tirando a gente não tem ninguém. Mas, queridos, a ansiedade é um mal, não só do nosso século, é um mal de vários séculos, tanto que Paulo,
ele trabalha ela aqui no seu texto, e ele fala para os filipenses, né? Gente, deixa a ansiedade de lado, a ansiedade vai corroer vocês, né? Então é um mal, querido, muito antigo, que tem paralisado pessoas. E a ansiedade que eu quero falar não é aquela natural, quando você vai fazer uma prova, enfim, algo que você fica ali, né, um pouco preocupado, isso é normal, tá? Eu falo aquela ansiedade que paralisa, que faz você comer suas unhas. Mostra as unhas aí, vê se tem alguém com a unha comida. Isso é um indício, hein? Então, é essa ansiedade que paralisa você, que te adoece. É quando você faz aquela tempestade num copo d'água. Você nem sabe se o negócio vai acontecer e você já está se martirizando por antecedência. Olha só o que o texto diz aí, Filipenses 4, 6, 7. Vamos ler? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Qual é a consequência disso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém, igreja? Coisa boa, né? Então, aquele povo, queridos, os filipenses, eles tinham tudo para estar ansiosos. Eles estavam debaixo da perseguição, provavelmente de Nero. Pessoas estavam sendo mortas, famílias sendo separadas por amor ao Evangelho. Então, aquelas pessoas tinham razão de fato para estarem ansiosas. E aí Paulo chega para elas e fala, sabe como é que você resolve a sua ansiedade? Em vez de você ficar murmurando e se martirizando, faça o seguinte. Em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Filipenses, em vez de vocês ficarem se martirizando, vão orar. E como essa oração? Aí mexe com a questão do esvaziamento. É com súplicas. Você se apresenta diante de Deus, lá no seu quarto, humilde, humilhado, suplicando. Por quê, pastor? Hoje em dia as pessoas chegam diante de Deus dando ordem. Eu ordeno que você faça isso, que você faça aquilo. Ora, no quartel a gente fala uma outra coisa, né? Fala para isso aí, né? Que o poste está, né? Aquele negócio, né? É assim, queridos, as pessoas dando ordem ao Criador. Não, Paulo fala, se apresentem a Ele com súplicas, humilde, reconhecendo que Ele é o Senhor, você é o servo. Senhor, muda a minha situação. E já em seguida, com ações de graças, ou seja, agradecendo, crendo que aquilo já foi dado a você. Então, quando você agradece, querido, quando você tem um coração agradecido, é como se você dissesse para aquela pessoa, olha, eu acredito tanto que você vai resolver isso, que eu já estou agradecendo. É certo que isso vai acontecer. Então, o combate à ansiedade é a oração, é você se retirar e pegar aquele problema que te atormenta, e eu sei que alguém está sentado aqui, está remoendo um problema que vai ter que resolver amanhã, aquela conta que você precisa pagar e não tem dinheiro. Acho que isso aqui ninguém passa por esse problema, né? Só lá em casa. Mas aquela conta, apresenta diante de Deus, queridos. Ele se preocupa com você. Mateus 6 vai dizer bem sobre isso aí. Deus se preocupa com uma flor, que dirá com você que é a coroa da criação. Ele não vai te deixar sozinho nas circunstâncias difíceis. Então, você deve se apresentar diante de Deus. E colocar todo esse problema, toda essa angústia diante dele. Vá com súplicas e já agradeça por isso, e você vai ver os resultados. Faça esse teste diante do Senhor. Para de murmurar e fala, Senhor, a sua palavra está dizendo, eu vou fazer. A partir de hoje eu vou parar de remoer as coisas e ficar sofrendo por antecedência, e eu vou apresentar em oração. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez semana que vem você venha testemunhar de que Deus é capaz de resolver essa situação para você, se você realmente crer. Havia um jovem numa faculdade americana, e lá nos Estados Unidos eles vão morar na faculdade, né? A gente sabe disso. E ele saiu do seu apartamento, e quando ele estava caminhando, ele passou por um outro apartamento que a porta estava entreaberta, e ele viu um jovem ajoelhado, chorando e gritando o nome da sua mãe. E aí ele entrou naquele quarto e falou, rapaz, o que aconteceu? Sua mãe está doente? É alguma doença grave? Ela morreu? O que aconteceu? Aí ele falou, não, eu estou chorando aqui porque eu estou lembrando da minha mãe e eu sei que ela um dia vai morrer. E aí por isso que eu estou assim. Então, a mãe do cara não estava doente, era uma pessoa nova, mas ele estava chorando, gritando, sofrendo, porque um dia a mãe dele ia morrer. Muitos de nós faz isso. A gente antecipa o problema que está lá na frente
para hoje, e sofre hoje, sofre amanhã, e quando chega depois de amanhã, o problema já não existe. A situação toda já mudou e você sofreu de graça, você adoeceu de graça, você corroeu o seu estômago de graça, porque você não confiou em Deus. A palavra diz, basta cada dia as suas dificuldades, ou cada dia o seu mal. Você só precisa de forças para hoje, querido. Amanhã você nem sabe se está aqui. Então para de sofrer com o problema de amanhã. Nós só recebemos do Senhor a força para hoje, para resolver o problema de hoje. Então viva o dia, né? Como tem aquele filme lá, A Sociedade dos Poetas Mortos, Carpe Diem, né? Viva o momento. Então é hoje que nós temos, a gente não tem o outro dia. E tem muita gente adoecendo, e eu conheço pessoas, né? E a minha família tem esse traço da ansiedade, por isso que eu falei aqui, foi uma das coisas que eu me tratei também nesse processo de restauração, porque isso consome a gente, isso adoece a gente, é horrível, queridos. E quem tem uma pessoa ansiosa na família sabe como é complicado. Mas o Senhor quer te libertar disso também. Isso tem roubado a sua alegria e Ele quer eliminar isso na sua vida, para que você possa descansar e confiar plenamente em Deus. Queridos, a palavra usada no texto, né, a raiz da palavra que foi traduzida aí por ansiedade, ela é a palavra ankos, e ela significa estrangulamento. A ansiedade é isso. Você está sendo estrangulado, você está sendo asfixiado. Então, quando a gente está ansioso, o que a gente sente é isso. Eu conheci uma senhora lá em Natal, que ela apostou muitas fichas no futuro genro dela, no casamento da filha. E ela fez aquela festa maravilhosa e toda aquela alegria, mas em pouco tempo o genro demonstrou que não era aquilo que ela pensava. E a filha começou a sofrer naquele casamento. E aquela mulher, de tanta ansiedade, ela adquiriu esse problema de respiração. Você falava com ela, parecia que ela tinha corrido não sei quantos quilômetros. E ela ficava ofegante. Isso surgiu da noite para o dia, por causa da ansiedade, por causa do problema que a filha estava vivendo. Mas, no momento que nós paramos e entregamos esse problema a Deus, Ele nos cura. E ela foi curada. Sabe por quê, queridos? Porque ela contou esse problema, ela compartilhou com alguém que caminhou com a família, um pastor, por acaso fui eu, tinha vários lá, tá? E a gente pôde orar, não fui eu que fiz nada, foi Deus, claro, né? Mas como a gente trabalha com família, a gente pôde aconselhar aquele casal e o problema foi resolvido. E a ansiedade dela acabou. Mas adiantou ela ficar naquele estado, adoecer por causa daquilo? A Bíblia fala o seguinte, queridos: confessai vossos pecados uns aos outros para serem curados. Aprove a Deus para que a gente confessasse o nosso pecado a Ele para salvação, para ser perdoado. Mas Ele deixou que nós confessávamos o nosso pecado uns aos outros no âmbito da igreja para sermos curados. Quando você acha alguém da sua confiança e você pode compartilhar com essa pessoa um problema, você é curado, aquilo perde a força em você. Eu experimentei isso lá em Natal, né? Trabalhamos com uma pessoa que ela era muito amarga, murmurava muito, ela fisicamente estava feia, era uma mulher, e a gente começou a caminhar com aquele casal, havia problemas sexuais no relacionamento, né? Ela apresentava frigidez no casamento, e aquilo estava detonando o casal, e começamos a caminhar com aquele casal. E numa madrugada que nós estávamos orando, aquela mulher começou a chorar, e eu parei de orar, olhei para ela e falei: minha irmã, qual é a raiz do seu problema? Revele qual é a raiz do seu problema. E aquela mulher soltou um grito e começou a vomitar toda a sua dor. Ela havia sido abusada pelo seu padrasto na infância, isso repetidas vezes, e aquilo travou a vida daquela mulher. E ela já não podia agora se relacionar bem com seu marido. Mas naquele momento que ela bradou aquilo, e ela foi levada a entender que ela precisava perdoar aquela pessoa, independente da pessoa merecer ou não, porque Deus vai fazer justiça naquele dia, mas ela precisava se libertar daquilo em obediência à palavra. E ela fez isso. Naquela madrugada ela declarou que perdoava aquela pessoa em nome de Jesus. E se vocês conhecessem essa pessoa hoje, vocês não diriam mais que é aquela pessoa. Ela não se transformou só, queridos, emocionalmente, ela se transformou fisicamente. Hoje ela é uma mulher bonita, bem cuidada, seu casamento melhorou. Então,
O Espírito Santo de Deus pode fazer isso, quando você encontra o lugar certo, o momento certo para tratar as suas questões. E quantas pessoas têm carregado fardos assim e sendo devorados pela ansiedade porque não têm entregado, de fato, as suas mazelas ao Senhor. Então, queridos, essa noite, o Espírito Santo de Deus está falando contigo sobre os roubadores da alegria. A igreja quer sim que esse seja o ano da alegria na sua vida também. Mas como isso vai acontecer se você deixa que esses roubadores entrem na sua casa todo dia? São as circunstâncias, são as pessoas, são as coisas, são a ansiedade. O que você vai fazer sobre isso? Queria fechar com uma frase de Einstein que ele diz o seguinte: insanidade, loucura, é você ter as mesmas atitudes esperando um resultado diferente. Talvez você saia daqui essa noite e vai viver a mesma vida na sua casa, com seu marido, com seu trabalho, achando mesmo que algo vai mudar. Os jovens aqui não estudam, né? Não pagam o preço, achando que vão de fato mesmo passar em algum concurso, em algum vestibular. Queridos, a nossa vida só muda se tivermos uma nova atitude. O Espírito Santo de Deus está convidando você a se posicionar contra cada um desses roubadores, contra as circunstâncias da sua vida, entendendo que essas circunstâncias é para que o Evangelho avance, para que você seja pioneiro na pregação do Evangelho em algum lugar, contra pessoas que estão roubando a sua identidade, e hoje chegou o dia de você resgatar a sua identidade da mão dessa pessoa. Perdoa em nome de Jesus, segue em frente, não entrega mais a sua identidade na mão de ninguém. Pergunta a Deus quem você é. Você é o filho amado, a filha amada em quem Ele se alegra. Coisas, não coloque isso como centro da sua vida. Deus vai te dar as coisas que você precisa, a profissão, o marido, a esposa, os filhos, mas você precisa priorizar o reino. Existe algo no reino, querido, que só você pode fazer. Aquele que está no trânsito está fazendo o reino. Deus colocou ele ali, e a função dele ali é tão importante quanto a quem prega, quem canta. Lá na IBCJ, nós tivemos vários testemunhos de pessoas que falaram: eu fiquei nesta igreja, eu aceitei Jesus aqui, porque um dia aquela pessoa lá do trânsito me recebeu com um sorriso tão grande, eu fui tão bem acolhida, que eu fiquei nessa igreja. Não foi o pastor que pregou e a pessoa... Não, alguém lá recebeu, ela entrou e ficou. E assim, cada pessoa na igreja, no corpo de Cristo, tem algo a fazer que só você pode fazer. E enquanto você não fizer isso, queridos, você vai ficar andando em círculos, correndo atrás das coisas e as coisas correndo de você. Mas se você buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e fazer aquilo que você sabe que ele está te chamando para fazer, aí parece que as coisas começam a deslanchar na sua vida. Essas são as coisas. E por último, a ansiedade. Entregue com oração e súplicas e ação de graças esse problema que você está vivenciando hoje a Deus. Aquele problema que você vai ter que resolver amanhã, segunda-feira, né? Entrega hoje, com súplicas e ação de graças. E talvez, domingo que vem, você já estará testemunhando o que Deus fez na sua vida. Amém, igreja?